Você está ouvindo o ABCcast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABCcast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Está no ar mais um ABCcast, aquele resumão bem rápido e direto ao ponto para que você entenda o que realmente importa, seja no ABC, em São Paulo, no Brasil e por que não no mundo. Nesse início de noite, a gente começa a semana com o pé no acelerador da notícia desse segundô. E para organizar mais esse caos informativo na sua vida, encerrar o dia muito bem informado, eu sou Mariana Fante e divido os microfones, bancadas e opiniões sempre com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Mari. Olá, pessoal. Um excelente início de noite pra ti que tá começando a semana no pique ou já relaxando antes da janta em casa. O cenário nacional nunca dá trégua, então por aqui a nossa missão, como sempre, é separar ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre a pesquisa do BTG Nexus, que apontou uma queda na vantagem de Lula e ainda a sucessão do líder da esquerda que acabou virando pauta no PT. E o STF volta do recesso mirando Flávio Bolsonaro e PL oficializa a ex-primeira-dama. Campanha de multivacinação começa com foco total em surto de sarampo em São Paulo. Então por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise pra deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. E começamos essa segundona com uma pesquisa que aponta queda na vantagem de Lula e sucessão vira pauta no PT. A corrida presidencial começa a esquentar com os números da nova pesquisa BTG Nexus. O levantamento revela que o senador Flávio Bolsonaro cresceu 4 pontos percentuais e reduziu a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno para apenas 4 pontos. Lula oscilou negativamente e agora marca 41% das intenções de voto contra 37% do candidato do PL, configurando um cenário acirrado no limite da margem de erro. E no segundo turno a disputa fica ainda mais imprevisível. Lula aparece empatado, tecnicamente tanto com Flávio Bolsonaro, num placar de 46% a 45%, quanto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pontuando 46% a 42%. O petista também mantém vantagens estreitas contra Romeu Zema e Renan Santos. Esses recortes, de momento, ligam o sinal de alerta no Palácio do Planalto sobre a resiliência e a força competitiva da oposição neste ciclo. Enquanto as pesquisas mostram uma disputa apertada agora, o clima no PT ferveu com a antecipação do debate sobre 2030. Durante a Convenção Nacional do partido em São Paulo, o presidente Lula surpreendeu ao indicar publicamente o ex-ministro Fernando Haddad como seu sucessor, citando o país do futuro, entre aspas, que deixaria nas mãos dele. A fala pegou aliados de surpresa e obrigou o presidente a improvisar na sequência, mencionando também governadores de outros estados para dar aquela amenizada no clima. E o aceno a Haddad aconteceu logo após um constrangimento no Ceará, quando um repentista exaltou o senador Camilo Santana como o melhor nome para o futuro do Planalto, o que irritou o presidente. Embora ninguém do partido fale abertamente sobre o período pós-Lula, a disputa entre os herdeiros já é forte nos bastidores. Haddad ganhou lugar de destaque absoluto na Convenção Paulista, enquanto o PT tenta equilibrar esses ciúmes regionais em meio à necessidade de garantir a reeleição antes de focar no futuro. Mari e ouvintes, o relógio eleitoral não perdoa. E os números da BTG Nexus demonstram que o governo não tem margem para brincar de salto alto. Esse quase derretimento da vantagem de Lula no primeiro turno e o empate técnico no segundo provam que a polarização está sempre viva e mais do que nunca. E é exatamente nesse cenário de vulnerabilidade que a antecipação do debate sobre a sucessão do PT soa como um belíssimo tiro no pé. Criar atrito regional com o Camilo Santana no Ceará para afagar o Haddad em São Paulo é um erro de cálculo que consome energia da base aliada. O governo precisa tentar focar urgentemente em entregar resultado real e reverter o empate técnico de agora, ao invés de ficar luteando a cadeira presidencial para 2030. O que te parece essa maluquice aí, Mari? Olha, Jota, eu vou pelo mesmo caminho que você, viu? No campo governista tem sinal de alerta, porque os resultados reforçam a necessidade de evitar divisões internas, não é mesmo? E concentrar agora os esforços na estratégia eleitoral, que é o mais importante. Já no ponto da oposição, esse levantamento, essa amostragem, serve meio que como um incentivo para manter a unidade em torno de um projeto capaz de ampliar a competitividade até o início oficial da campanha. Ainda assim, também é importante que a gente interprete todos esses dados, esses números com muita cautela, viu? Porque pesquisas de intenção de voto retratam um momento específico, não é mesmo? É como se fosse uma fotografia, ou seja, aquele momento apenas, né? O histórico das eleições brasileiras até mostra que eventos políticos e o desempenho dos candidatos, debates, fatos econômicos, tudo isso, ou seja, todo esse conjunto, né, pode sim modificar significativamente as preferências do eleitorado nos meses que antecedem a votação e ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Vamos para o nosso giro de notícias de hoje, porque o Sebrae de São Paulo oferece curso gratuito de sobremesas em Mauá.
Isso mesmo, pessoal. O Sebrae abriu inscrições para um curso gratuito de fabricação de sobremesas e bolos de pote. Ideal, então, para aquelas pessoas que querem empreender, gerar uma renda extra, não é mesmo, na área de confeitaria. As aulas são presenciais e ocorrem entre os dias 10 e 18 de agosto, de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde até às 5. O local é o Espaço da Segurança Alimentar de Mauá, que fica na Rua Rio Branco, número 808, na Vila Augusto. A capacitação é para maiores de 18 anos e as vagas são limitadas, então os interessados precisam garantir a inscrição acessando o site inscrição ou inscricão.sebraesp.com.br/kit/turma/54802. Vamos de novo. inscricão.sebraesp.com.br/kit/turma/54802. Diadema recebe trailer com programação gratuita de arte e ciência. A partir dessa quarta-feira, dia 5 de agosto, Diadema recebe a Casa de Metal na Estrada, um trailer itinerante com programação gratuita voltada para arte e ciência, sustentabilidade e educação. O projeto traz exposições interativas e oficinas para toda a comunidade. Entre os dias 5 e 9, a estrutura vai ficar no Centro Cultural Diadema, ao lado do Teatro Clara Nunes, na Rua Graciosa, número 300. De 11 a 15 de agosto, o trailer estaciona no Céu das Artes, no Jardim União, na Avenida Afonso Monteiro da Cruz. A entrada é totalmente franca, então basta chegar e aproveitar. E o ABCcast Conexões recebe Bruno Bica da Origin Inovação. Essa é uma notícia aqui da casa, viu, pessoal? O episódio do último sábado do ABCcast Conexões trouxe um bate-papo imperdível com o Bruno Bica, cofundador da Origin Inovação. Esse programa mergulha, então, no universo da inovação aplicada, da transformação digital sem maquiagem corporativa e traz reflexões essenciais sobre como gerar eficiência real para empresas e startups aqui da nossa região. O episódio já está no ar, você pode conferir agora mesmo acessando o nosso canal no YouTube, o portal ABC do ABC, ou buscando o programa na sua plataforma de áudio favorita. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com vagas gratuitas para aprender confeitaria em Mauá, trailer de cultura e ciência para Diadema e aula de inovação aplicada no nosso ABCcast de Conexões. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E segundou com Drops de Esporte com ele, Gabriel de Jesus. Fala, Gabriel, o que você traz pra gente hoje? Olá, Mariana Fante, olá, João Pedro Melo. Aqui é o Gabriel de Jesus e aqui são os destaques do esporte. Aos corintianos que acompanham este podcast, peço muito cuidado para ouvir o programa de hoje. Não contem pra ninguém. Mas ontem, lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Inter bateu o Corinthians por 2-0 na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil. Alan Patrick e Matheus Bahia marcaram os gols. Feliz da vida, agora o nosso JP aguarda o jogo de volta na próxima quinta para ver se o seu Colorado confirma a classificação ou se o Timão vira. Já aos palmeirenses que nos acompanham, pode chegar mais. Os 3-0 frente ao Fortaleza deram um fôlego a Abel Ferreira. No Nubank Park, o Verdão deslanchou no segundo tempo e Flaco Lopes, Arias e Maurício marcaram e fizeram a goleada ao Alviverde. Agora, fora o 1-1 entre Mirassol e Grêmio no interior de São Paulo, o clássico entre Vasco e Fluminense não saiu do zero. Mesma situação para Santos e Remo na Vila Belmiro, mesmo com Neymar em campo. 0-0 também em Atlético Mineiro e Juventude e Chapecoense e Cruzeiro. A Copa do Brasil da reserva mais um jogo para Atlético Paranaense e Vitória hoje às 20 horas. Agora, antes de eu ir embora, falaremos do Tigre do ABC, o São Bernardo FC, que perdeu de 4-3 para o Ceará em casa. Um jogaço. Nico Ferreira, Vinha, João Gabriel e Enzo Lodovico marcaram os gols do Vozão, enquanto Hélder, Hugo Sanches e Pedrinho balançaram as redes do Bernô. Bom, mais destaques do esporte você confere em abcdoabc.com.br/esportes. Valeu, Mariana, valeu, João Pedro Mello, até a próxima. Cara, e olha, eu nem preciso disfarçar, eu começo a segunda sorrindo de orelha a orelha com esse 2-0 do Colorado em cima do Corinthians na Copa do Brasil. E agora é segurar os ânimos e confirmar essa vaga lá no Itaquerão. Valeu, Gabriel. Boa semana pra ti. E seguimos com mais notícia aqui no ABCcast, porque o STF volta do recesso, mirando Flávio Bolsonaro, e PL oficializa Michele. O Judiciário retomou as atividades hoje sob forte expectativa política e recados institucionais. Na abertura dos trabalhos, o presidente do Supremo, Edson Fachin, afirmou que a Corte precisa aceitar que suas decisões sejam contestadas pela opinião pública, ressaltando que a tensão fortalece a democracia em meio à crise de imagem gerada pelas ligações de ministros com o caso Banco Master. Em paralelo, magistrados aguardam um posicionamento enfático do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, em defesa das urnas eletrônicas contra novas suspeitas da família Bolsonaro. Para rebater o discurso, o TSE realiza hoje um evento inédito, abrindo e desmontando uma urna ao vivo em rede nacional. E o cerco judicial também marcou esse retorno. O decano
Gilmar Mendes aproveitou a sessão para mandar um recado duro ao Congresso, avisando que o orçamento público não está livre do controle do STF, em meio à tensão pelo bloqueio de emendas. Já no TSE, Nunes Marques tem na mesa um pedido de punição contra o PL. E o Partido dos Trabalhadores acusa o senador Flávio Bolsonaro de usar inteligência artificial de forma irregular num vídeo do pai. Ignorando a pressão, Flávio subiu o tom na televisão e comparou as medidas cautelares impostas pelo Supremo a Jair Bolsonaro como a proibição do uso de redes sociais ao AI-5 da ditadura militar. E antes mesmo dessa retomada de atividades do Judiciário, o fim de semana já havia sido de intensa movimentação política. No Distrito Federal, por exemplo, a Convenção Estadual do PL confirmou a candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado. O ato oficializou alianças e deveria marcar o primeiro encontro público de Michele e Flávio, logo após todo aquele conflito familiar que vazou nas redes sociais e nós trouxemos aqui no ABCcast. Contudo, a ex-primeira-dama precisou ser hospitalizada para tratar fortes crises de enxaqueca com um bloqueio anestésico e não compareceu à cerimônia de ontem. E sem Michele presente fisicamente, o recado político dela foi lido do palco por seu irmão e suplente da chapa Diego Torres. Flávio Bolsonaro também discursou no evento dedicando melhoras à madrasta e reafirmando o compromisso de caminharem juntos na eleição. A confirmação de Michele no Senado reflete o imenso peso interno da ex-primeira-dama, que, amparada pela cúpula do partido, tem atuado nos bastidores, vetando candidaturas não alinhadas e definindo as costuras de palanques estratégicos pelo Brasil afora. E, Maria ouvintes, a máquina bolsonarista joga em várias frentes ao mesmo tempo para tentar driblar o desgaste. De um lado, o Flávio tenta se vitimizar, requentando aquele papo de fraude nas urnas e cometendo o absurdo de comparar as sanções da justiça com os atos institucionais da época da ditadura, o que é para nós uma ofensa à história para inflamar a base. Do outro lado, o PL aposta todas as fichas no carisma da Michele e oficializar a ex-primeira-dama ao Senado não é apenas uma jogada eleitoral para abafar os desastres do enteado, é um plano central de sobrevivência do clã para garantir imunidade e foro privilegiado, como a gente já trouxe por aqui, onde eles esperam tentar chantagear o STF com uma anistia no futuro. Enquanto o Edson Fachin tenta pregar a convivência com as críticas no Supremo meio chamuscado pelo caso do Banco Master, a justiça, como um todo, precisa deixar de ser reativa e deve-se aplicar as regras com firmeza, ou senão esse uso irregular vai acabar virando um novo normal dessa campanha. JFP, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiramente sobre as urnas eletrônicas, essa iniciativa de apresentar o funcionamento em rede nacional revela uma estratégia do TSE de transparência para justamente enfrentar narrativas que colocam em dúvida o sistema eleitoral, que é o que o Flávio Bolsonaro está fazendo nesse momento, reforçando, então, que a credibilidade das eleições depende tanto da segurança técnica quanto da confiança pública. Então, esse ato aí, principalmente de levar a rede nacional, realmente é para que não restem dúvidas. Já no campo político, a confirmação da candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado, mais uma vez, como nós já trouxemos aqui no ABCcast, reforça o protagonismo dela dentro do partido e indica que ela vai continuar exercendo sim toda a sua influência na organização da oposição. Mesmo ausente aí por motivos de saúde, como a gente trouxe, sua candidatura e o seu papel nas articulações partidárias continuam e seu capital político fica cada vez mais evidente. Vamos seguir de mais notícias por aqui, porque a campanha de multivacinação começa com foco em surto de sarampo em São Paulo. A campanha nacional de multivacinação começou hoje com a missão de atualizar as cadernetas das crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A estratégia vai até o dia 1º de setembro e conta com um dia D, marcado para 22 de agosto. A mobilização não foca em um único imunizante, mas oferece acesso a vacinas contra doenças severas, como poliomielite, meningite, rotavírus e HPV, tentando recuperar os altos índices de proteção que sofreram quedas alarmantes no país nos últimos anos. Contudo, em São Paulo, a campanha ganha um caráter emergencial. Seguindo recomendação expressa do Ministério da Saúde, a capital paulista e os municípios de Guarulhos e São Bernardo do Campo ampliaram temporariamente a vacinação contra o sarampo para toda a população de 6 meses até 59 anos de idade. A medida de contenção é obrigatória até para aqueles que já se vacinaram antes e visa frear a cadeia de transmissão do vírus em meio a uma escalada que colocou a região em alerta máximo. O estado de São Paulo vive um surto ativo de sarampo, o único do país atualmente, inclusive. Em 2026, o Brasil confirmou 18 casos, sendo 15 concentrados no território paulista, 12 na capital, 2 em São Bernardo do Campo e 1 recém-confirmado em Guarulhos. O Centro de Vigilância Epidemiológica aponta que o vírus, muito provavelmente importado do exterior, está se aproveitando dos buracos na cobertura vacinal. Esse ano, a adesão à primeira dose da tríplice viral alcançou apenas 77,5%. É um número muito longe da meta de 95%, estimada para garantir a imunidade coletiva. E a vacina tríplice viral é a única barreira contra a disseminação explosiva do sarampo, que é altamente contagiosa e pode causar complicações respiratórias e neurológicas graves. O Brasil, que já chegou a erradicar a doença e receber o selo internacional, sofreu uma dura perda do certificado em 2019 e, após recuperá-lo em 2024, voltou a encarar o risco do descontrole. As unidades básicas de saúde, as UBSs, estão abastecidas e o apelo das autoridades é para que as famílias levem os seus filhos aos postos o quanto antes. E Mari e ouvintes, olha só,
Eu diria que é inaceitável que o Brasil precise ligar o sinal vermelho pro sarampo em pleno 2026, né? Nós que somos um país, né, com um histórico de vanguarda, né, nesse ponto, com um exemplar de imunização, e infelizmente a gente viu esse programa de vacinação nos últimos tempos ser bombardeado por negacionismo irresponsável e por fake news distribuída por WhatsApps da vida. Hoje, o surto ativo em São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, é meio que um boleto desse atraso chegando. Então, eu diria que é preciso fazer uma força-tarefa para que adultos e crianças tomem a vacina no ABC e na capital, e que prova que também o vírus encontrou um terreno fértil na ignorância. A vacinação nunca foi uma questão de escolha pessoal isolada. É um pacto moral de saúde coletiva, pessoal. Então a gente tem essa escolha. Ou a gente estende o braço no posto de saúde, ou a gente continua refém de doença medieval que o mundo já deveria ter esquecido. Exatamente, JP. Vacinação é fundamental, né? Não é mais ponto de ser discutido ou não. Quando envolve crianças e adolescentes, mais ainda, crianças e jovens que estão na fase de formação e que contrair um vírus desse, vírus como esses, que inclusive já tinham sido erradicados, não é mesmo? Mas que infelizmente retornam e podem fazer toda a diferença para a vida adulta, deixando sequelas seríssimas, como é o caso do sarampo e da poliomielite. Vamos fazer aquela nossa pausa aqui no ABCcast e chegamos ao nosso quadro queridinho. Você já sabe, você que está aqui todos os dias com a gente, sabe que é momento de Quem Disse Isso. Sempre a gente traz uma frase de peso para que você reflita e tente descobrir de quem é a autoria. Então a gente faz aquela brincadeira, não é mesmo, JP? Qual a frase de hoje? É isso aí, Mari. A frase de hoje, ela traz uma loucura que virou rotina, que a gente acabou chamando de normalidade, mas que não passa de uma grande invenção. Então, ouve só. Ser estranho não é nada estranho. Na verdade, o que é realmente estranho é ser normal. A normalidade é uma construção cultural, uma espécie de molde, e nos obriga a entrar nele. Repetindo, ser estranho não é nada estranho. Na verdade, o que é realmente estranho é ser normal. A normalidade é uma construção cultural, uma espécie de molde, e nos obriga a entrar nele. E aí, Mari, será que tem como adivinhar quem é a autora dessa reflexão do nosso delírio diário? JP, a dica é da brilhante escritora e jornalista espanhola, que traz uma reflexão genial quando ela fala sobre os perigos de estar lúcida em um mundo caótico, né? Essa análise é de Rosa Monteiro. Ela escancara que tentar se encaixar nessa tal normalidade fabricada entre aspas é a verdadeira insanidade. É aquele papo, né, JP? De perto, ninguém é normal, né? É, bem isso, Mari. E a reflexão dela explica perfeitamente como o absurdo tem virado rotina por aqui, né? Na saúde pública, o fato do governo precisar montar uma força-tarefa em São Paulo para convencer as pessoas a vacinar seus filhos contra o sarampo mostra que a ciência básica, que sempre foi a nossa regra, agora é tratado como se fosse uma exceção. E esse mesmo descolamento da realidade dita as regras em Brasília também, enquanto o Flávio compara as medidas do STF ao AI-5. O PL encena uma convenção para tentar lançar a Michelle ao Senado sem a presença da própria. E que, na verdade, virou um mero detalhe na campanha. E o TSE agora tem que atuar como fiscal de ilusão para tentar barrar as mentiras geradas por IA. E no Planalto, a desconexão com a matemática na pesquisa da BTG Nexus, que demonstra o Flávio Bolsonaro se aproximando e encurtando a vantagem do Lula no primeiro turno. Mas o governo prefere ignorar esse alerta das pesquisas e criar atrito no Ceará, com o Lula improvisando mais uma vez ao antecipar a sucessão do Haddad. E no final das contas, Mari, a gente normalizou tanto a bagunça que o absurdo acabou virando regra. E para você conseguir separar o que é ruído do que é fato, a nossa cobertura detalhada está sempre por aqui disponível, no ABC do ABC e no ABCcast. É o seu espaço definitivo para análise precisa e informação segura e checada. Não é por aí, Mari? Justamente por aí, e é com esse resumão que a gente fecha a conta de mais um ABCcast. E sempre vale lembrar, não é mesmo? Você que nos acompanha, que além da nossa companhia por aqui de segunda a sexta-feira, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados, o Cine ABC Metrópole toda sexta-feira, e nós estamos em todas as principais plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Você já sabe, é só nos buscar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E manda tua opinião pra gente, pode ser crítica, sugestão, ou aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então aproveita pra seguir a gente lá no Instagram, é ABC do ABC, _oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. Lembrando que se você gosta de continuar e sempre se manter atualizado sobre tudo o que tá rolando, ainda tem o site abcdoabc.com.br com notícias fresquíssimas todos os dias pra você. É isso aí, e antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. E amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e, claro, muito café, sempre no mesmo compromisso de sempre, JP. O dia seguimos sempre juntos com firmeza e muita leveza. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. É isso aí, então uma ótima noite e até amanhã.
Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.